Obrigado. Esse auditório é um pouco intimidador, né? Ele é muito grande, né? Mas, enfim, vamos lá. Eu queria me apresentar. Eu sou fotógrafo há 30 anos. Há 32 anos, 2 anos eu passei só brincando. A partir dos meus 21 anos, eu comecei a fotografar. E é a minha única atividade profissional até hoje. Resisto. A fotografia está num momento muito difícil assim, para os fotógrafos, né? Tem uma amiga que fala que nunca a fotografia esteve tão em alta e os fotógrafos tão em baixa. Mas é a mudança mesmo. Até a fotografia tem uma ligação com tecnologia, sempre teve, e essa evolução tecnológica nos últimos anos ela tem sido muito profunda, muito rápida. E, claro, que aí o modo de se trabalhar e de se ganhar dinheiro com fotografia não consegue acompanhar essa mudança. Então, muitos fotógrafos estão abandonando a fotografia. A gente está vivendo... Isso eu estou falando, obviamente, num contexto bem profissional, né? Acho que a fotografia amadora foi um outro lado, e o interesse pela fotografia aumentou muito. Tem muita gente interessada em fotografia. Por exemplo, um evento desse aqui em Brasília nunca teve, né? É porque a fotografia está em alta. Todo mundo aqui, certamente, está com uma máquina fotográfica no bolso aí, né? Isso não existia. Imagina 10, 15 anos atrás, ninguém tinha uma máquina no bolso. Aqui, todos nós, só aqui deve ter umas 50 máquinas prontas para serem disparadas, né? Isso é muito legal para quem gosta de fotografia como eu. Eu nunca tive medo de tecnologia, eu sempre achei muito legal, eu torci profundamente pela fotografia digital, sou um fotógrafo digital, e sou de uma geração especialmente privilegiada de fotógrafos, porque a fotografia teve 3 momentos muito importantes, assim, né? A primeira, a invenção, a descoberta. Segundo, a popularização da fotografia. E o terceiro momento é essa revolução digital, né, que ocorreu há 10, 15 anos atrás. E a minha geração de fotógrafos pegou essa mudança da fotografia analógica para a fotografia digital. Eu, quando comecei a fotografar, o processo era todo analógico, inclusive por causa da nossa condição brasileira. A fotografia realmente estava atrasada muito nos anos 80 no Brasil. Aqui na rodoviária do Plano Piloto, por exemplo, tinha pessoas fotografando com aqueles lambe-lambes, né? Com um processo que chama processo molhado, que é o processo que se usou no início da invenção da fotografia. É o mesmíssimo processo. Nos anos 80, você ia à rodoviária, tirava foto 3x4, com um sujeito que pegava não sei se vocês lembram, tinha uns baldinhos assim em volta dele, assim, tinha uma câmera bem rústica, com um pano, o sujeito enfiava a cara lá, fazia o clique, e ele revelava ali mesmo, era uma chapa molhada que ele usava. E esse é o processo que eu vou mostrar para vocês rapidamente, da criação da fotografia, que é do início, lá de 1863, quando a fotografia... Então, a primeira fotografia apareceu. E você vê como a gente estava atrasado, isso nos anos 80, aqui em Brasília, né? Então, isso foi ruim, mas, por outro lado, foi bom para a minha geração, que eu comecei a fotografar nos anos 80. Todos os fotógrafos, naquela época, tinham laboratórios fotográficos, os fotógrafos profissionais, revelavam fotos preto e branco, e a gente, então, tinha uma realidade bem atrasada em relação ao exterior, e a coisa foi andando tão rápido que, nesses últimos 3, 4 anos, vocês veem que todo mundo hoje domina a fotografia com a sua mão, né? As máquinas estão tão poderosas hoje que você não precisa nem... Enfim, técnica, obviamente, você sempre vai precisar, mas você já consegue reproduzir imagens com uma relativa qualidade, toda baseada na tecnologia do seu equipamento. Então, a gente evoluiu muito rápido, e a minha geração de fotógrafos pegou toda essa evolução. Eu trabalhei em laboratório fotográfico, meu primeiro trabalho foi como laboratorista, garoto ainda no Correio Brasiliense, em outros jornais, e até hoje eu consegui, isso para mim é muito importante, porque os fotógrafos de hoje, que não conheceram o processo químico, que não mexeram com filme, nem papel, nem nada disso, não conseguem lidar muito bem com algumas situações, e a gente que teve essa oportunidade, né, de pegar toda a evolução do processo, eu acho que a minha geração é muito mais rica do que essa geração de hoje, né, de fotógrafos de hoje. Mas vamos lá, eu vou me apresentar rapidamente, então. Meu nome é Clausen. Uma outra vantagem da minha trajetória profissional, além dessa que eu acabei de citar,
Você pode separar os fotógrafos aí por 3 tipos de fotógrafos, vamos botar assim, né? Muito genericamente. O repórter fotográfico, o repórter social. O repórter fotográfico é o que trabalha em jornal, revista, né? O repórter social é o que faz casamento, festas, eventos e tal. E o fotógrafo publicitário, né? Que são os mais bem remunerados, ou eram, pelo menos, os mais bem remunerados, os porque se exigia dele, se exige até hoje, muito mais técnica e muito mais equipamento, muito mais tudo, né? Então, são esses 3 tipos de fotógrafo. E é raro você ter um fotógrafo que tenha passado por essas 3 etapas, né? E eu passei. Comecei como laboratorista de jornal. Aos 19 anos, eu trabalhava quase que de graça para um jornal, só para aprender, uma coisa que não tem nada de romântico, né? Para quem gosta de laboratório fotográfico. Química fotográfica é um horror. Nem barata tinha no laboratório, porque matava tudo, inclusive o laboratorista. Ainda bem que isso acabou. Eu não tenho nostalgia nenhuma com o processo químico, nenhuma. O processo químico é uma coisa muito ruim, muito, para quem trabalhava com fotografia profissional, muito difícil. Depois eu fui ser repórter fotográfico. Acho que eu vou ter só uma foto aqui, isso aqui em 92, garoto ainda, eu tinha 22 anos, eu estou com o Cousteau, foi o primeiro trabalho importante que eu fiz na minha vida. Eu fui fotógrafo do Jacques Cousteau, da equipe do Jacques Cousteau, durante a Eco 92. Em 91, já conheci ele, trabalhei com ele aqui no Brasil. Depois eu passei 40 dias com ele durante a Eco 92. Foi o meu trabalho mais bacana daquela época. Como repórter, foi o trabalho mais bacana. Depois, a fotografia jornalística não era muito bem o que eu achava que era. Eu comecei a trabalhar com evento, mas foi um período muito pequeno, fiz 2, 3 casamentos, também não me adaptei a casamento, e finalmente fui para a publicidade. Aí na publicidade eu me encontrei, só que quando eu me senti na publicidade, mas eu me lembro que aquele cara que nada, quando ele chega na praia, quando ele bota o pé na praia, a onda traz ele de volta, e foi o que aconteceu comigo. Eu fiz o último trabalho importante de publicidade do Brasil, eu posso falar isso, porque em 92, não sei se vocês vão lembrar, 2002, na verdade, 2003, o sujeito chamado Marcos Valério foi preso pela aquela história do mensalão, né? E ele era dono da maior agência de publicidade do Brasil, que era a DNA. E eu trabalhava para uma... Eu estava fazendo um trabalho naquela época no Banco do Brasil. O Banco do Brasil era o maior, vamos dizer assim, cliente do Brasil em fotografia, era quem mais pagava bem fotografia. Mas aí o Marcos Valério fez aquela cagada e acabou não só com a publicidade de um modo geral, mas com os valores das fotografias, porque quando foram checar os valores eram realmente altos, mas se justificava. O meu orçamento tinha 30, 40 itens, e eu fiz o último trabalho do Banco do Brasil, ainda na época do Marcos Valério. Só para ter uma ideia, isso tem 16 anos. O clique, que é a fotografia sem produção, foram 15 fotografias. O clique era R$ 7.500. O clique. Cada foto custou mais ou menos uns 20, 25 mil reais. Eu fiz 11 fotografias para esse trabalho do Banco do Brasil, e foi o último trabalho com esses valores. Eu cheguei a ser chamado na CPI, perguntar por que eu tinha cobrado isso. Eu falei, por quê? Esse é o preço. Só por isso. Achou que eu tinha, sei lá, estava devolvendo dinheiro e tal, aquelas coisas. Mas não tinha nada disso, não. A Ogilvy, que tinha ganho essa concorrência, era uma empresa muito séria, uma multinacional. Mas, enfim, aí eu tive que... percebi que a fotografia publicitária estava caindo e fui para a fotografia, que é o que eu faço até hoje, e eu gosto demais, que é a fotografia focada em arquitetura. Eu sou um fotógrafo muito específico, tem 20 anos que eu me dedico à fotografia de arquitetura. Aqui em Brasília não deve ter 3 fotógrafos especializados nisso. Eu só faço fotografia de arquitetura. O que você vai fazer amanhã? Fotografar banheiro, cadeira, prédios, edifícios, jardim. Eu faço isso há 20 anos. E eu gosto muito. Primeiro porque não tem ninguém, né? Onde você bota a cadeira, ela fica, né? É ótimo. E exige muito do fotógrafo. No Brasil, hoje, aí nós estamos diminuindo, né? Desses últimos 20 anos, hoje existem, não deve existir
no Brasil, hoje, 10 fotógrafos como eu. Eu trabalhei para todas as grandes revistas do Brasil, para a Vogue, para a Casa Cláudia, fui fotógrafo da Casa Cor de Brasília e de Goiânia por 17, 18 edições, e continuo fotografando. Milagrosamente, continuo fotografando. Os valores diminuíram, o mercado encolheu, e eu descobri, há uns 10 anos atrás, a fotografia autoral, e é sobre isso que nós vamos conversar. Sobre fotografia autoral, sobre fotografia artística, que é o motivo dessa palestra. Quando eu quis passar a trabalhar com fotografia autoral, eu não vou tirar a palavra artística, porque é o seguinte, uma coisa sobre conceito de arte, que é complicado. Você não, é muita pretensão você se autoproclamar um artista. Na verdade, o processo é para você as pessoas que consideram você um artista. Mas, mais ainda, as pessoas consideram que você faz arte. Então, se você olhar para uma fotografia minha e aquilo te emocionar, te trazer uma informação interessante, aquilo te tocar de alguma forma, e você considerar aquilo ali arte, então, eu que fiz aquilo, sou um artista. Mas, fora isso, você se agora eu sou fotógrafo artístico. É uma bobagem. Não é assim que funciona no mercado e não é assim que deveria funcionar mesmo. A gente faz arte porque tem que fazer, porque gosta, mas as pessoas têm que reconhecer que aquilo é arte. Se não for reconhecido como arte, você não é um artista. Então, algumas pessoas já me disseram que minhas fotografias são arte, eu agradeço, mas eu acho que ainda meu caminho ainda é longo ainda. Eu espero ter juventude o suficiente para o meu trabalho amadurecer o suficiente para chegar aonde eu acho que eu mesmo considero arte. Por enquanto, é fotografia autoral. E eu dei uma sorte. Quando eu comecei a me envolver com fotografia autoral, eu descobri uma coisa impressionante. A fotografia autoral, a fotografia artística, finalmente tinha ganhado, dentro do contexto das artes plásticas, um status que nunca tinha tido antes. A fotografia, desde a sua invenção ou da sua descoberta, vamos conversar um pouquinho sobre isso, desde que a fotografia apareceu, ela tem sempre uma ligação com as artes plásticas, né? Mas nunca foi colocada como arte plástica. E você não precisa nem ir muito longe, é só pelos valores você via. Uma fotografia, por mais que fosse de um fotógrafo renomado, o Cartier-Bresson, sei lá, por quem que você quiser, você não vendia uma fotografia no mundo por mais de R$200 mil, $200 mil. E hoje já tem fotografia sendo negociada a 6 bilhões de euros. E isso é uma coisa recente dos últimos 10 anos. E eu quis entender por que isso estava acontecendo, li uma série de informações, artigos e tal, e eu vou pegar 3 ou 4 informações que são, vamos dizer assim, que todo mundo concorda por que a fotografia chegou a esse momento tão importante, tão legal, e eu vou passar para vocês. Mas antes, para a gente entender o momento de hoje, como tudo, né, para poder entender o que está acontecendo agora, a gente precisa voltar para trás. Se a gente não olhar para trás, para a história, a gente não consegue entender com clareza o que está acontecendo agora, né? Então, eu vou voltar, no caso da fotografia, como a história da fotografia ainda é uma história pequena, curta, se comparada à história da arte, né? Eu vou voltar para o começo. Vou passar rápido, porque eu acho que todo mundo aqui, a maioria de vocês que se interessam por fotografia, conhecem a história da fotografia minimamente, né? Esses dois sujeitos aí, o Nipsey e o Daguerre, são os caras que são os pais da fotografia. No século XIX, eles começam a estudar. Eles são amigos, são contemporâneos, né? O Nipsey, ele foi é o primeiro que faz a primeira fotografia que consegue materializar uma imagem em uma mídia, né? Que é essa imagem aqui, ó. Não, perdão, essa aí, do quarto dele. Essa é a primeira fotografia. Alguém conseguiu materializar uma imagem numa mídia, né? A fotografia, para algumas pessoas, é uma invenção, para outras é uma descoberta. Lá no século, quando começou a mineração de prata na Europa, começou a aparecer vultos de mineiros nas cavernas. E aquilo ali intrigou muita gente. Por que aquilo ficava gravado nas cavernas, né? Parte desse resultado aí foi o estudo de derivados da prata. A prata é o material, é o mineral usado no processo químico até 20 anos atrás. Tinha empresas, se usava tanta prata
que existiam empresas nos anos 70, nos anos 80, especializadas em extrair prata de fotografia, de coisas de médico, me chama, raio-x, tudo que tivesse processo químico tinha prata. Então, tinha empresas no mundo que compravam fotografias, compravam filmes velhos, compravam tudo para extrair a prata. Então, a prata é a base da química fotográfica até a mudança para o digital. Então, o interesse por essa história é que vai dar nisso aí, é a primeira fotografia. O Daguerre, na verdade, que é esse sujeito engomadinho aí, ele tem fotos, ele conseguiu fazer uma foto boa dele, mas todo desenho e foto dele está aí, parecendo essa figura com um cabelinho arrumadinho e todo frufru. Ele é o cara que praticamente define o processo fotográfico que estava aqui na rodoviária do plano piloto até os anos 80, que é o processo molhado. Ele usava vidros, né, pedaços de vidro, usava química fotográfica. O fotógrafo, no século XIX, era um sujeito meio estranho, assim. Era considerado um alquimista, um cara que conseguia... E carregava milhões de equipamentos. O cara não conseguia fazer uma foto sem estar com assistência e tal, porque realmente era uma trambalheira danada. Para conseguir fazer uma foto era um trabalho. A câmera obscura, isso aí é uma peça tecnológica que ninguém sabe exatamente quando ela surgiu. Na China antiga já existia essa peça aí. O que é isso aí? Ela está presente até hoje. Provavelmente é o próximo passo, a próxima coisa que vai desaparecer da fotografia é a câmera obscura. Se você pegar essa câmera que você está segurando aí, por exemplo, ela tem o mesmo princípio dessa aqui, que é transformar a imagem em 3 dimensões em 2 dimensões, para ela ficar plana. Né? Esse cara está ali, ele está com um jogo de espelho, isso já é no século XVI. Ele está desenhando, tem uma lente que reflete a imagem no espelho e o cara está com um papel, ele está desenhando, reproduzindo. Isso lá na China antiga foi usado como equipamento para arquitetura, para definir dimensões e não sei o quê. Então, é uma coisa muito antiga, ninguém sabe exatamente quando surgiu, mas essa peça tecnológica aí, ela está presente em todos os equipamentos fotográficos, que agora, com a história do mirrorless, quer dizer, sem espelhos, né, a próxima tecnologia de máquinas fotográficas que deve chegar aí nos próximos anos, já existe para amadores, mas, né, as máquinas profissionais ainda não aceitaram essa tecnologia sem o espelho, né, sem você olhar pelo espelho, através do espelho, que é o que essa tecnologia da SLR tem até hoje, nas máquinas 35 milímetros, né? Isso vai acabar, você vai ver por um vídeo, né? A imagem vai ser transmitida pelo vídeo, para aquele LCD atrás, então isso aí é a próxima, mas ainda existe até hoje. As máquinas 35 milímetros, todas usam esse equipamento. A fotografia vai indo lenta, assim, como avanço tecnológico, até que aparece esse sujeito aí. Esse é o George Easton. Esse cara é um gênio, mas é um gênio mesmo. Ele está lá no século XIX, lá, querendo ficar muito rico. Ele tinha estudado química e ele achou que ia ganhar muito dinheiro vendendo química fotográfica. E ele conseguiu ganhar muito dinheiro mesmo. Se você fosse alemão e quisesse fazer foto, você tinha que comprar produtos Kodak. Se você fosse, sei lá, italiano, você tinha que comprar produtos Kodak. Mas isso para ele não era o suficiente. Ele imaginou que para ele ganhar muito dinheiro, ele precisava popularizar a fotografia. Todo mundo tinha que ter uma máquina fotográfica, mais ou menos como é hoje. Então, ele inventou essa maquininha aí. É uma máquina com conceitos super modernos. Primeiro, você comprava ela e ela vinha com filme, já comprava ela com filme. E você não pagava mais ela. Você levava ela, quando você quiser revelar, você revelava o filme e já ganhava outra com filme. Ele botou o filme plástico, o primeiro filme plástico, foi ele que colocou nessa máquina, e ele inventou uma mentira que é contada até hoje para quem trabalha, quando veio a publicidade da fotografia digital. O que é a publicidade da fotografia digital? Por que você tem que comprar uma máquina digital? Porque agora você não precisa fazer mais nada. É só você apertar o botão e a máquina faz o resto. E olha só, o slogan dele, há 120 anos atrás, você aperta o botão e a gente faz o resto. Essa é
O cara pensou nisso há 120 anos atrás. E vendeu que nem água no mundo inteiro. Essa máquina, eu tenho uma dessa em casa. Vendeu no mundo inteiro pra caramba. Durante 20 anos, a fotografia se popularizou no mundo. E a fotografia, no século XX, é a mídia mais importante na comunicação. É a primeira vez na história humana que nós conseguimos, então, finalmente, ver o que acontecia, não por um desenho ou por uma explicação, não, ver de fato o ser humano do outro lado do mundo. Né? A fotografia começa a mostrar para o mundo o mundo. A gente começa a se reconhecer através da fotografia. A fotografia é a mídia mais importante do século XX. Nada supera a fotografia. Tem gente que diz que o século XX é o século da fotografia, os mais entusiasmados, né? Quer dizer, nada aconteceria de importante, guerra e tudo que você possa imaginar, se não houvesse a invenção da fotografia. Em parte é verdade, né? Em parte é verdade. Eu vou falar agora rapidamente no primeiro momento da fotografia como expressão mundial, os fotógrafos mais reconhecidos eram os repórteres fotográficos, sujeitos que trabalhavam com reportagem. Eram quase estrelas assim, de cinema. E esse sujeito aí, que morreu há pouco tempo, morreu com 93 anos, Henri Cartier-Bresson, é o cara, talvez é o fotógrafo, o repórter mais importante da história. É um francês, e ele realmente já tratava a fotografia como arte. Eu não sei se era essa a intenção dele, mas ele tinha uma coisa interessante aos que são repórteres fotográficos ou querem trabalhar com reportagem. Esse cara inventou, ele é o pai da reportagem fotográfica. E qual é o grande lance do repórter fotográfico? É você se antecipar. Se você não se antecipar ao fato, você não vai conseguir ter a foto. Então, essa foto aqui, por exemplo, é a mais famosa dele, que ele está nesse lugar e tem uma pessoa, ele está vendo a pessoa andando. Eu falei, vai pular, porque não tem como ele não pular. Então, ele se prepara, ele está sabendo que o cara vai pular, e ele faz a foto e pega o cara no ar. Olha, ele não tinha um drive, ele não tinha a máquina dele era, sei lá, alguns segundos para você conseguir avançar um filme. Ele só tinha uma chance. Então, ele tinha que se antecipar. E essa lógica da fotografia, parece óbvio hoje, falar isso até parece que, pô, claro que é isso, que coisa óbvia, mas o fato é que foi ele que falou, olha, se antecipe. E essa história toda da fotografia, da reportagem fotográfica, esse cara é o pai disso aí, as fotografias, se vocês não conhecem Cartier-Bresson, procurem, se informem, é uma história muito bacana, e ele é um cara muito bacana. A gente tem um privilégio, nós fotógrafos brasileiros, de ter esse cara como vivo ainda, talvez o fotógrafo mais importante do mundo, ou um dos mais importantes do mundo. Né? O Sebastião Salgado é assim, discípulo mesmo de Cartier-Bresson, até há pouco tempo só fotografava em preto e branco, tem um livro lindíssimo, não sei se tem aqui, deixa eu ver. Não, eu pulei, não tem, não. Imagina, o cara fotografou, tem um último livro, os últimos livros dele, ele fotografou natureza toda em preto e branco. É um livro lindo, lindo, espetacular. É um cara que domina a técnica do preto e branco como realmente ninguém. E é um fotógrafo, foi fotógrafo da ONU. Tem uma série de... essa palestra ela é 2 vezes mais do que eu estou fazendo aqui, porque me deram pouco tempo. Eu conto a história do Sebastião Salgado inteira, mas eu não vamos entrar nela, porque ela é muito legal.